Olá, meus amigos do Facebook, Instagram e YouTube. Eu sou o Adriano do canal Pri e Red. Como eu havia anunciado no vídeo anterior, agora nós vamos falar sobre o período que eu passei no Sara Kubitschek. Porém, esse vídeo de hoje vai ser sobre a vida e a visão que eu tive sobre um paciente lá do Sara. E nos próximos vídeos eu vou falar como a gente faz para poder ir para o Sara, para o centro de reabilitação, porque é um vídeo mais detalhado e precisa de umas informações para acessar o site. E como eu já falei com o alvo, né, vamos dizer assim, dessa história, né, a pessoa principal dessa história de hoje, ele autorizou eu gravar esse vídeo, colocar o nome dele. Então eu vou começar pela história dele, que eu achei uma das mais impactantes que teve lá no Sara, entre as outras que depois eu vou colocar. Bem, a história é do Avilan, né? Ele é de Minas também e ele teve, né, um acidente de automóvel, o qual deixou com lesão também na coluna e ficou paraplégico. A gente chamava ele lá de vilão, né? Para simplificar o nome dele. Então aqui eu vou falar mais vilão, né? Porque o vilão é gente finíssima. A história dele é o seguinte: em 2013 ele sofreu um acidente, né? Que o deixou paraplégico. E nesse período ele ficou durante 7 anos preso, né, vamos dizer assim, dentro de casa. Ele não saía de casa, ele não tinha condições de tocar a cadeira de roda, ele não queria sair, ele queria só ficar em casa. E nesse período, o filho dele, que tinha apenas 13 anos na época, virou o pai dele e ele o filho do filho dele, né? Inverteram-se os papéis e ele não sabia fazer o cateterismo, ele usava a artimanha de liberar a urina fazendo pressão na bexiga, né? Então, assim, sofreu bastante, né? Segundo ele, a história dele é bem complicada, né? Que quem tomava conta, quem o ajudava era o filho era uma criança na época, e o filho foi crescendo, crescendo, passaram 7 anos até ele conseguir ir para o Sara. E no dia que ele foi entrar no Sara, eu já estava lá, já fazia uma semana, e ele foi com o filho dele para poder fazer a documentação necessária para a internação. E foi um momento triste de despedida entre pai e filho, né? O filho dele chorou, o filho dele não queria que ele ficasse lá, achando que ele não ia ser bem tratado. Ele também não queria ficar lá, queria ir embora. Porém, o pessoal lá da área de psicologia conversou com ele, conversou com o filho dele, a minha esposa conversou com ele, teve mais pacientes que conversaram com ele e explicaram para ele que ele deveria ficar lá, que lá ele ia aprender muito, né? Ia aprender tudo que ele necessitava para ter uma vida melhor, né? De agora para frente, já que durante esses 7 anos, né, que ele estava acidentado, ele
não sabia como se virar sozinho, tudo era o filho dele. Então foi muito difícil no primeiro momento para ele, né? Ele conseguir ter essa vontade de ficar lá e de libertar do filho dele e o filho dele se libertar dele, né? Vamos dizer assim, porque cada um precisa tomar o rumo da vida. Então, a história do vilão foi uma história muito interessante, né? Uma história assim que chocou bastante, né, a gente, porque eu desde o princípio eu já tive médicos ao meu lado, eu já tive a minha esposa que correu atrás de tudo e qualquer tipo de informação para fazer o cateterismo. Eu usava bolsa de catéter permanente, né, não de alívio. Então, assim, eu tive pessoas que me auxiliaram bastante. Já o vilão, ele ficou apenas ele e o filho dele se virando sozinho até chegar no Sara. Nos primeiros dias ele não teve assim uns dias bons lá na internação. Ele passou muito perrengue, né? Ele queria ir embora, ele não estava conseguindo adaptar, mas com o passar dos dias, com a conversa com um, a conversa com o outro, que lá é muito bom, o ambiente é aprendizado praticamente 24 horas por dia, ele começou a se adaptar ao sistema de reabilitação do Sara, começou a praticar os esportes, as atividades sozinho, começou a se desenvolver e hoje eu vim embora 2 semanas antes dele, ele ficou lá mais 2 semanas, aprendeu muito mais e hoje ele está muito bem, a gente conversa. Ontem a gente se falou, ele autorizou a gravar o vídeo, a contar a história dele, porque eu falei para ele que era uma das histórias que ia entrar no canal, porque eu achei muito, mas muito importante contar o que a gente sofre quando a gente não tem o conhecimento, não tem um apoio geral de médico, da família ou de amigos, ou a gente se tranca dentro de casa, como foi o caso dele. Praticamente ele se trancou dentro de casa, ficou esse período muito longo fazendo as suas necessidades de maneira errada. E graças a Deus ele não sofreu consequências maiores por não estar fazendo o uso do cateterismo correto, não estar conseguindo tocar a cadeira sozinho, não teve atrofiamento de membros, né? Isso tudo é questão de conhecimento. E como ele não tinha o conhecimento e não tinha essa desenvoltura, ele teve que se virar, vamos dizer assim, para conseguir fazer com que a vida continuasse para ele. Hoje ele já tem todo esse conhecimento, tem esse auxílio do Sara Kubitschek, que está fazendo com que ele se desenvolva cada vez mais. Ele também já está pensando em renovar a sua habilitação, porque desde o acidente ele parou de dirigir, né? Então, assim, ele está retomando a vida dele e, graças a Deus e a todos que ficaram conversando com ele no primeiro dia dele lá, fizeram com que ele internalizasse e entendesse que era necessário ele ficar internado lá no Sara durante 3 semanas para reabilitação. Isso foi muito bom, porque hoje ele
é muito mais feliz, é muito mais alegre, é muito mais ativo. A gente vê que formamos um grupo de WhatsApp lá do Sara, do período que ficamos lá. Ele é um dos que mais se interage no grupo. Então, assim, ele está vivendo os 7 anos que ele deixou de viver em apenas horas, minutos, né? Porque ele está conversando muito mais, se expondo muito mais para todo mundo, e isso é muito bom. Então aqui eu quero deixar o meu agradecimento ao Vilão por ter autorizado fazer esse vídeo, por ter posto a história dele no ar. Eu espero que todos que assistam esse vídeo possa ajudar cada um que esteja passando ou passe por uma situação igual à nossa, de que há a necessidade de se procurar um médico, uma equipe que possa nos auxiliar o mais rápido possível, que possa nos dar força e nos dar a informação para que tenhamos condições de pelo menos praticar a nossa higiene pessoal corretamente, termos a vontade de nos expor e voltar para a sociedade como a gente era. É difícil porque somos cadeirantes, não vamos deixar de ser cadeirantes, mas temos plenas condições de ser ativo na vida pessoal, na vida profissional, em tudo e em qualquer área. Então, assim, essa história é para mostrar isso, que temos que ter ajuda e buscarmos a ajuda para que tudo se torne mais fácil. Não sobrecarregarmos apenas uma pessoa, como eu fiz nos primeiros 6 meses com a minha esposa. Eu também não sabia nada, eu também não conseguia fazer nada, eu tive escara, eu tive uma lesão nos dedos, e tudo foi sobrecarregando a minha esposa, que hoje, graças a Deus, eu já tenho mais habilidade para tocar a cadeira, para me cuidar, para ir ao banheiro, para me trocar, e isso aliviou ela, aliviou todo mundo em casa. Então a gente está indo, progredindo cada vez mais, e se Deus quiser, eu passei no médico, o médico falou que a minha escara foi fechada, está muito boa, o meu dedo também está excelente, e agora só estou esperando o retorno da junta médica para voltar a trabalhar. Então, assim, a gente está ativo e o Vilão também está ativo, e é o que a gente propõe, que todo mundo ajude um ao outro e que todo mundo consiga auxílio de pessoas que tenham vontade de ajudar o próximo, para que tudo corra bem, tudo volte ao normal, né, na medida do possível. Eu queria agradecer muito ao Vilão por ter autorizado essa postagem da sua história, né? E também a todos os meus amigos do Facebook, Instagram e YouTube. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.